Tchau, pronto aí, ó. Sentados cada um nos seus lugares, esse braço pra frente, meus amigos. Silêncio, virados para frente. Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre a Wicca. Já ouviram falar da Wicca? Uma religião moderna, alguns a chamam de bruxaria. Ouviram falar? A bruxaria moderna, uma religião moderna que acredita em um outro mundo, que eles chamam de Terra do Verão, que é onde a nossa alma fica descansando, desfrutando de paz e da felicidade perene, enquanto ela não reencarna. Então esse mundo aí, os espíritos, o nosso espírito depois da morte, ele vai para essa terra que eles chamam de Terra do Verão. A bruxaria durante muito tempo foi associada a rituais satânicos. Inclusive é uma religião ainda muito perseguida hoje, porque ela acredita em duas divindades, uma masculina e uma feminina. A divindade ou Deus masculino, Deus macho, Deus homem, vamos dizer assim, é chamado de Deus cornífero, então ele tem chifres. E como por ter chifres, ele acaba sendo associado ao capiroto, demônio, satanás, por isso que o povo fala que é o capeta dessa religião. Mas é uma religião que cultua a natureza, que busca, parecido de forma similar ao espiritismo kardecista, conversar com os mortos ou com os espíritos. E eles também praticam a Ouija. Já viram falar de Ouija? Um tabuleiro ali? Ouija, né? Ouija. Já ouviram falar desse tabuleiro? Então, esse tabuleiro também faz parte aí das práticas rituais da Wicca. Então, essa religião ela é moderna, ela foi fundada por Gerald Gardner na década de 1950, no Reino Unido e na Inglaterra. Na verdade, ele resgatou algumas tradições religiosas antigas e medievais, que foram, justamente por conta do cristianismo, perseguidas, e por causa dessa perseguição, ela acabou se preservando muito mais como uma religião escondida, ou como uma religião dos mistérios. Então, na era pré-cristã, as mitologias céltica e nórdica, elas já incluíam a ideia de outros mundos, como a Terra do Verão, né? Nós vemos na mitologia nórdica, por exemplo, Asgard. Já ouviram falar de Asgard? Quem que mora lá em Asgard? Thor, Odin, não é isso? Onde está situado também o paraíso escandinavo dos deuses nórdicos. O paraíso para eles chamam de Valhalla. É engraçado que a gente pega tradições religiosas como a nórdica e a grega, e essas tradições não são vistas como demoníacas. Agora, religiões femininas, como a Wicca, que é muito cultuada por mulheres, e foi cultuada ao longo da história por mulheres, e as religiões de matriz africana são demonizadas, são consideradas do capeta do demônio. Por que será isso? Tem uma explicação só, ou duas, né? Machismo e racismo. As religiões pretas são do capeta, da África, e as religiões femininas também são do capeta, são satanistas. Agora, Odin, Thor vai para a Marvel, né, cultuada, a mitologia grega faz jogos como God of War, que agora inclusive incorporou, né? God of War era só mitologia grega, agora também incorporou a nórdica, não foi? E aí a gente percebe, por que não faz um jogo com os deuses da mitologia africana? Porque o povo vai chamar isso de jogo do capeta, o demônio, o satanás, assim como a Wicca foi chamada, né, ao longo da história, e até hoje é muito perseguida em sociedades cristãs. No século XIX, espiritualistas e teosofistas incluíram o termo aí Terra do Verão, para poder descrever aí um plano astral em que as almas aí
As almas virtuosas, claro, elas descansam em estado de glória antes de se reencarnar. Então, uma religião geralmente reencarnacionista, que acredita na possibilidade da reencarnação. Quando a gente morre, é o corpo que morre, a nossa alma vai para essa terra do verão, fica lá descansando até vir uma nova reencarnação. Na década de 1920, a antropóloga Margaret Murray, ela publicou um trabalho sobre a perseguição cristã e as bruxas. Isso vem desde a Idade Média, na época da Inquisição, mas não foi exclusividade da Igreja Católica. Os protestantes também viram para frente e falaram: silêncio aí, Bruno. Então, nos lugares ou nos países protestantes também houve muita perseguição. Inclusive, é o mais famoso aí dos casos de perseguição e assassinato de bruxas, foram as bruxas de Salem. Já ouviram falar das bruxas de Salem? Tem até filme sobre, né, esse episódio histórico aí. Foi perseguição às bruxas nos Estados Unidos, né? País protestante, maioria protestante. Então, publica esse trabalho sobre essa perseguição cristã às bruxas ao longo da história, desde o advento do cristianismo, principalmente na Idade Média, e identificou a bruxaria como uma religião pagã que cultuava a natureza, que acreditava nos espíritos dessa outra terra, e não uma religião de magia negra ou satânica que busca fazer o mal. Buscava entrar em harmonia com a natureza, muito próximo àquilo que é praticado pelos indígenas e pelas religiões de matriz africana também, onde as divindades, os deuses, representam elementos da natureza. Então existem duas divindades na Wicca, que é o deus cornífero, o deus chifrudo, que aí, por causa disso, disseram que era o diabo, e a grande mãe. E o cristianismo católico, por exemplo, acredita na grande mãe. Maria seria a Nossa Senhora, a mãe de todos os cristãos. Não que ela seria uma deusa, mas dentre todas as criaturas ela é a mais excelsa, e a quem Deus seria entregado a filiação de toda a cristandade. Então, ali, né, quando Jesus estava na cruz para os cristãos católicos, ele falou, né, para o discípulo João: João, eis aí a tua mãe. Ele ali representaria o fato de que Maria seria a mãe de todos os cristãos, de todos os discípulos de Cristo. Na década de 1970, nos Estados Unidos, políticas feministas aí são incorporadas ao Wicca. Então, a Wicca é uma religião, né, muitas vezes cultuada em grande parte por mulheres, porque tradicionalmente as bruxas foram mulheres, desde a Idade Média, do período antigo, sempre as mulheres que praticavam os rituais aí, de integração com a natureza. As religiões antigas também, por exemplo, na Grécia, as sibilas ou as profetisas, as mulheres que eram os oráculos, eram sempre mulheres, eram sempre integrantes aí do sexo feminino, que tinham contato com esse outro plano. Elas foram incorporadas ao Wicca, o movimento feminista encampou a Wicca, essa religião da bruxaria, mas lembrando que para a Wicca a bruxaria não é para fazer mal para os outros. A bruxaria é para buscar o favor da natureza, para que a natureza possa ajudar você na sua vida, e não a fazer mal para os outros. Pelos praticantes aí da tradição indiânica, né? E aí o fundador da Wicca, dessa religião moderna, que vai buscar nas tradições antigas a inspiração, o Gerald Gardner, vai dizer o seguinte: não me lembro das minhas vidas passadas, quem me dera lembrar. Isso aí é comum nas religiões que acreditam em reencarnação, porque segundo elas, a cada nova reencarnação, a nossa alma, ela passa por uma espécie de rio. Os gregos também acreditavam nisso, né? Um rio que é o rio do esquecimento. E ali ela esquece tudo. E aí vai viver uma nova vida, uma nova existência. Beleza?